Fala, meus amigos investidores, mais uma vez estamos aqui formando esse vídeo exemplar para você que está começando a investir agora ou já investe já há um tempinho, mas não tem muito tempo para poder focar em um investimento que vai proteger sua rentabilidade e seu patrimônio, né, ao longo do tempo, devido às oscilações da bolsa. Todos nós sabemos que a taxa Selic já deu uma diminuída, né? Devido à reunião do Copom ontem, e diminuiu para 14,75 percentuais, né? Mas sabendo que nem todo mundo foca só em um tipo de investimento. Sempre falo nos vídeos, sempre falo, diversifica a sua carteira. Como diversificar? Se for fundo imobiliário, diversifica em setores, em segmentos. Ou seja, tem fundo de papel, por exemplo. Fundo de papel, você tem que pegar fundos de papéis, high grade, high yield, que traz rentabilidade, pagam mais. High grade traz pouca rentabilidade, mas pagam menos, mas mais segurança. Assim vai indo. É uma forma de diversificação. E assim tem gente que diversifica com renda variável, renda fixa, outros diversificam com renda, um investimento nacional, outros diversificam também com investimento no exterior, também é uma forma de diversificação. E assim você vai se protegendo mais e mais. Esse vídeo é focado para quem só tem investimento com fundo imobiliário focado no CDI, preso ou indexado ao CDI. Ou então você que está investindo em renda fixa e quer sair um pouco dessa, por exemplo assim, que está preso ao CDI. A maioria vai começando a vender essas posições e migrando para renda variável, nesses fundos imobiliários que vai rentabilizar mais e mais, que as próprias casas vão disponibilizando para vocês, né? Mas aqui eu venho mostrar para vocês, não é sobre renda fixa, porque todos vocês sabem que eu não sou focado em renda fixa, em si em renda variável, como ações e fundo imobiliário, né? E vou mostrar hoje sobre os dois fundos imobiliários que vai fortalecer muito com essa queda da Selic. Hoje ela está com 25 percentuais a menos, daqui a uns 3 meses ou até menos, pode estar com bem menos e vai diminuindo mais e mais o patamar, e assim fortalecendo aqueles fundos imobiliários que são indexados ao IPCA, tende a se valorizar mais e mais, né? Vou diminuir minha tela e vou mostrar para vocês passo a passo. Mas antes de mais nada, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais. Você que está caindo de paraquedas nesse canal, muito prazer. Meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você até a independência financeira, ok? Lembrando que esse canal é focado para investimento, mas lembrando mais ainda que esse canal é focado para fundo imobiliário e ações e algumas partes em investimento no exterior, tá ok? Vou diminuir minha tela e vou mostrar para vocês passo a passo. Com queda da taxa Selic, a melhor forma de proteger e rentabilizar os investimentos é diversificar, saindo do pós-fixado tradicional para ativos de maior risco e prazos mais longos. As principais estratégias incluem títulos de IPCA+, ou seja, renda fixa, né? Proteção contra a inflação, que são eles, ou títulos prefixados, que é fixar juros altos, e migrar parte para as ações, fundos imobiliários ou créditos privados. No meu caso, eu investo no fundo imobiliário. Assim eu me diversifico, gente. Eu coloco dessa parte assim, tem fundo imobiliário que tem indexado ao IPCA, tem fundo imobiliário indexado ao CDI. Eu tenho alguns ainda que eu tenho na minha carteira que é indexado aos dois. Mas lembrando que a maioria desses fundos que é indexado aos dois, que não são muitos, a maioria são tão bem vistos que já ultrapassaram o patamar da precificação. Está bem mais caro do que o normal. E sendo que eles são fundo de papéis, não é aconselhável você comprar acima do PVP,
que é o marcador do preço, tá ok? Sempre é bom do preço para baixo, para sair mais descontado. E aqui eu venho trazendo para vocês dois fundos imobiliários de papel que tem indexação com IPCA. E também outra coisa boa, eles estão descontados, então vale a pena sim. Vou te mostrar aqui parte a parte. E mais aqui embaixo, gente, que eu vou mostrar para vocês essa parte, ó. Tem de renda fixa, tem de títulos prefixados, fundo imobiliário, ações da Bolsa de Valores e créditos privados, que tem o LCI, tem o LCA, entendeu? Tem de CRI também, tem de CRAS, mas eu vou te mostrar essa parte aqui, ó, fundo imobiliário, tá? Pois hoje o vídeo é sobre fundo imobiliário, ó. Tendem a se valorizar e pagar melhores dividendos quando os juros caem, atraindo investidores de renda fixa. Então, antes que eles começam a comprar e se valorizar mais e mais, tende a chegar lá e comprar antes deles, né? Então, vou mostrar vocês passo a passo agora, tá? Vamos lá agora. Pronto, pessoal, estamos aqui dentro do Investidor 10. Para quem não conhece, esse é o CPTS 11 da Capitania Securities, tá? O que acontece? Esse fundo imobiliário, nem muitos gostam dele, até muitos também saíram desse fundo. Por quê? Que eu vou mostrar para vocês agora. Esse fundo, gente, ele investiu em alguns fundos da própria casa e assim muitos não gostam, né? Muitos investidores não gostam disso, fica com o pé meio atrás, com medo de sofrer algum calote de quem vai comprar, se é da própria casa que está tendo esse calote. Então muita gente ou parou de investir ou saiu da própria casa, que é da capitania, tá? Mas para mim, isso é de cada um. Essa é a minha visão. Para mim ele continua sendo um bom fundo, tá numa grande oportunidade com 13% de desconto, tá? Ele é um fundo de base 10 para quem está começando agora. Então ele sai barato, sai em conta. Ele é bem negociado na bolsa, está bem desvalorizado e traz um yield bem alto para um fundo de papel com taxas mais tranquilas. Então vale a pena. E com essa posição agora diminuindo a taxa Selic, ou seja, CDI também descendo, fortalecendo o IPCA. E esse ativo ele traz uma indexação muito forte ao IPCA, que eu vou mostrar para vocês agora. O fundo no momento está custando R$ 8,05. Ele entregou um yield de 13,10%, tá? PVP está descontado com 13%, ó. Se você observar, está em 0,87. Liquidez diária dele está em 9,23 milhões, hein? Muito bom. Quase 1 bilhão. Variação nos últimos 12 meses variou 31,59% positivo, tá? Aqui é o gráfico dele em um ano, olha como ele se rentabilizou. Lembrando que é uma cotação ajustada, que colocando a cotação padrão, olha só a diferença, tem mais oscilações. Quando você coloca em 5 anos, olha só a queda que teve, tá vendo? A queda que teve por quê? Porque teve mais alta da Selic do que a baixa. E com essa modificação que teve a casa da capitania, aí muitos não gostaram e começaram a sair do portfólio, mas tá modificando e voltando a quantidade normal. Ou seja, tem alguns que já estão voltando para a própria casa, tá? Alguns investidores já estão começando a comprar as cotas dele normalmente. Mas lembrando, é outra coisa essencial, gente. Digamos que a cotação está aqui. Se você começar a receber os dividendos e gastando dividendo, a cotação fica assim. Agora, se você começar a comprar, reinvestindo seus dividendos, a cotação muda. Olha como fica. Rentabiliza mais e mais. Então, se você está investindo ao longo prazo, com visão de criar uma bola de neve, rentabilizando para você viver com aquela renda, é bom você investir mais os seus dividendos e alimentando mais os juros compostos, tá ok? Vamos fazer isso juntinho. Aqui lembrando, gente, que esse fundo é um fundo de papel, tá? De prazo de duração indeterminado, tipo de gestão é ativa também. Ele cobra uma taxa de 1,5% sobre o patrimônio líquido, tá? No mínimo de 30 mil mensais, tá? Então vai demorar muito cobrar de nós, porque como estamos começando agora, tem pouco, o nosso patrimônio líquido tá pouco sobre o investimento. Então vale a pena sim investir agora, não vai descontar de nós.
Vacância tá zero, tá? A vacância tá zero. Número de cotistas dele tá em 360.812 cotistas. Cotas emitidas já passou de 348 milhões de cota. Valor patrimonial dele está em R$ 9,24. Se você observar, está bem mais em conta. O valor patrimonial está em 3,22 bilhões, tá? O fundo. E o último rendimento ele entregou a 9 centavos por cota, tá? Aqui a rentabilidade, a comparação do IFIX com o CDI, gente. Se vocês observarem, preste bem atenção. Preste bem atenção nesse detalhe. O vermelho é o CPTS, o verde é o IFIX, o preto é o CDI, certo? Certo. Aqui, olha, preste bem atenção, foi no mês 9 de 2025, onde o CPTS estava acima do IFIX, certo? Mas quando começou aqui, ó, preste bem atenção, em mês de dezembro agora, ele estava com 12,3%, o IFIX com 9,25%. Ele subiu mais, o IFIX desceu. Entendeu? Porque a maioria dos ativos, o IFIX é indexador do. É o indexador dos fundos imobiliários, certo? E o que acontece? Mas sendo que a maioria é fundos de tijolo, a maioria é indexada ao CDI, entendeu agora a situação? Então o que acontece? Ele aqui, a tendência dele é subir. Por quê? Porque ele é de PCA. Ó, aqui foi em dezembro. Ó, janeiro, já subiu mais, 17,85. Ó, fevereiro, 21,86. Março, 23,50. E assim vai subindo. E enquanto o IFIX só tá descendo. O IFIX estava aqui, ó, 14,39. Olha lá, 14,67. Não tem, já tá perdendo aquela força, entendeu agora? Então, preste bem atenção. Quanto mais o IFIX descer, pode até descer, mas o CDI descendo fortalece mais o ativo, e esse vai se fortalecer mais e mais, tá ok? Se tivesse investido R$ 1.000 em 2 anos, estaria com R$ 235, mesmo com essa grande queda que ele teve, tá? Aqui são os ativos para fazer uma pequena comparação com o CPTS, tá? Quem quiser fazer uma pequena comparação, tem o PVP, tem o valor patrimonial, tem o tipo de fundo, tá? Tem o yield que vem entregando. Tô falando um pouco mais rápido, gente, porque eu vou pegar nos dois fundos imobiliários e também vou para o relatório gerencial. Aqui, se vocês observarem, ele está entregando 1,12% ao mês. Então ele está bem rentabilizando, está pagando bastante, tá? O yield, ele entregou também, olha só, a máxima foi aqui, ó, que foi de 11 centavos por cota. Para você ver que ele não entrega tanto de dividendo, mas ele entrega com uma rentabilidade boa, devido às taxas de negociação que é baixa. E aqui ele vem desde mês 5 de 2025 entregando 9 centavos, ou seja, tá pareadinho, bonitinho. Datacom dele é sempre na segunda semana do mês, tá? E praticamente na terceira semana vem o pagamento, tá ok? Que essa agora Datacom foi no dia 11 do 3 e o pagamento dia 18 do 3. Que ele fortaleceu o pagamento ontem, tá ok? Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos lá para o relatório gerencial para você dar uma olhada nele por dentro, como é que está a situação. Pronto, pessoal, estamos aqui dentro do histórico dele, tá ok? Que é da capitania. E vou mostrar se é só pontos referíveis, tá bem? Porque essa parte aqui eu já mostrei lá dentro do Investidor 10 para vocês. Lembrando que esse informe aqui tá, esse relatório gerencial tá desde janeiro, tá? Foi liberado em janeiro para nós. Vou mostrar aqui ó, a parte essencial que vocês têm que ver, gente. Vocês têm que ver. Ó, vou mostrar para vocês agora. Ó, distribuição de dividendo, olha só. Olha só. O histórico de distribuição em 12 meses, o azulzinho, como eu mostrei lá no outro, como tá retinho, ó. Desde setembro que ele vem pagando 9 centavos. Olha só, a 1,18. Agora que ele tem uma queda de 1,10, mas teve também em novembro que ele pagou 1,20, tá? E o yield dele aqui, ó, ele desceu. Ele desceu aqui, tem uma descida, mas os dividendos sempre mantendo, tá? E muitos não prestam atenção nessa parte.
Ó, aqui é a rentabilidade, ó, do retorno acumulado do CPTS. Se vocês observarem, ó, a cota do mercado é o azulzinho claro, do patrimonial é o azul escuro e fixo é o escurão, tá vendo? Se vocês observarem, ele tá ganhando, gente, ó, ele tá ganhando, ó. Aqui é o dele, aqui é o do patrimônio e o do mercado. O do mercado é azul claro, o do patrimônio é o elevado. Se vocês observarem, do patrimônio está em 263 pontos. E o do mercado está 238, está acima deles, tá acima do MAA, tá? IMA, e está acima do IFIX e em cima do CDI bruto ainda. Então ele rentabiliza muito, mas para isso tem que ser a longo prazo, tá ok? Aqui é a rentabilidade de retorno acumulado também da carteira, gente, olha só. IFIX versus o fundo, ou seja, do CPTS. Olha só a diferença, olha só. Tem um spread muito grande do IFIX, está com 45 pontos, 1000 pontos e percentual no caso. Porcentagem de 45,58 e o fundo tá, o IFIX no caso, que é os fundos, tá em 103,40. Pronto, pessoal, estamos aqui de novo aqui, ó, na negociação. Olha só, se vocês observarem, olha aqui a negociação, ó, aqui a negociação, ó, média diária, ó, em outubro tava com 7.280, aí teve uma queda para novembro de 6.000, dezembro 7.350, aumentou a negociação de novo, ó, janeiro 8.269, tá vendo? E o total de 7.254, ou seja, tá aumentando a negociação dele de novo. Então são uma coisa que são poucos que vejam isso. Tá aumentando a negociação dele de novo, ou seja, a maioria começou a avisar esse ativo. Ó, evolução de números de cotista. Se você observar, ele teve uma grande, ó, em 2024, olha quanto ele ficou. 2025 deu uma recuada, 2026 voltou a subir, tá vendo? Reduziu para 355,275 cotista. Olha só como ficou. Ficou em 360,817. Então, ou seja, tá voltando as ativas de novo. E eu tenho que revelar isso aí. Ele vai aumentar mais e mais, tá? Vai aumentar mais e mais. Aqui vem sobre a carteira, gente. Que eu... Olha só, a indexação dele, ó, exposição, indexação, ó, exposição por segmento, ó, segmento tá 42%, tá em shopping, renda urbana tá em 38,4%, laje corporativa tá em 19,5%. Se vocês observarem, essas partes são os segmentos são os que vão se valorizar mais e mais. A aquisição deles aqui, ó, da indexação ao IPCA, gente, se você observar, está em 100%, 100% IPCA. E IPCA tem de mais 6,44, tem IPCA de mais 8,40, tá vendo? Mas tudo é IPCA. São essas partes que eu tenho que mostrar para vocês, tá ok? E a maioria do fundo aqui, ó, liquidez dele está em 4,5%, tá? E o DIFI, que é o fundo imobiliário, está em 68,2%. Tem o de CRI também está em 23,6%. O de carrego está em quase 4%, tá? Exposição por carteira aqui, ó. Tijolo está em 79% e papel está em 20%, tá? 20,5%. Posição por segmento, ó. FOF está com 19%, renda urbana 11,5%, tá vendo? Shopping 25,9%, laje corporativa 13,6,8%. Logística está em 22%, CRI está de 1%, que tá bom, básico, né? Híbrido está em 4,6% e residencial com 1,4%. Então esse segmento está muito bom, gente, está muito bom mesmo. Essas partes que eu tinha que mostrar para vocês. Acredito que vocês tenham entendido sobre esse ativo. Eu vou mostrar para o segundo ativo agora, que eu acho muito bom nele também. Pronto, pessoal, estamos aqui com o MCRE11, gente. Esse fundo é da Mauá Capital, Real Estate, tá? Muitos não conhecem esse ativo ainda, mas é um fundo de base 10, é um fundo de papel que tem ele é lastreado também no IPCA, gente. O indexador dele também é IPCA. Ele é um fundo que está custando R$ 9,36.
Ele entregou um vídeo nos últimos 12 meses de 15,16, ó, pagando muito. O PVP dele está em 0,91, ou seja, está com 9% de desconto. Liquidez diária dele está em 3,58 milhões, hein? Bastante negociado. Variação nos últimos 12 meses ele variou 29%, tá? 29,18% positivo, tá ok? Aqui é a cotação dele, gente. Em um ano, olha só como ele rentabilizou bastante. Lembrando que com cotação ajustada, cotação padrão, ele tende a se valorizar mais com a oscilação, certo? E colocando em 5 anos, olha só, desde 2021, ou 30 de 9 de 2021, ó, ele teve aquela queda igualzinho ao CPTS, tá? Mas com a rentabilidade, tá segurando. Lembrando que aqui é a cotação padrão. Se você colocar reinvestindo seus dividendos, ele oscila, mas tende a se valorizar mais e mais, tá ok? Ele também é um fundo de papel, tá, gente? É praticamente igual o CPTS, ele cobra 1,5% de sobre o patrimônio líquido, tá? Não traz vacância porque é fundo de papel. Tem um pouco acima de 88 mil cotistas, tá? Cotas emitidas tem mais de 111 milhões de cotas emitidas. Valor patrimonial por cota está em R$10,41, ele está custando um pouco menos. Valor patrimonial do ativo está em 1 bilhão e 16 mil, tá? E entregou 11 centavos por cota, tá? O último rendimento agora. Aqui, gente, é a mesma coisa do CPTS, tá? Aliás, está rentabilizando até mais, tá? Até mais do que o do CPTS. Ele vem aqui acompanhando o IFIX desde mês 11 de 2025, que ele estava com 10,45% e IFIX com 21,22%. Não, com 7,11% IFIX. Depois teve os próximos meses, ó. Em janeiro ele já estava com 24,45% e IFIX com 12,93%. E aqui ele acompanhou o CDI, gente, acima do CDI. Aqui que ele teve uma recaída do CDI, mas está bem colado ao CDI e atropelando o IFIX. Se tivesse investido R$1.000 em 2 anos, eu estaria com R$259 só de lucro, tá? Aqui novamente eu vou mostrar pra vocês, ó, tem uns fundos aqui para vocês fazerem uma pequena comparação, tá? Desse segmento que é fundo de papel, para vocês acompanhar legal. Aqui, gente, ele está entregando a 15,16% positivo, ó, nos últimos 12 meses, ó. Ele entregou a 15,16% de yield, ó. Muito bom mesmo, tá ok? Sempre é bom acompanhar esse, porque esse ativo ele não é muito conhecido, mas também traz uma boa rentabilidade para a carteira. Ele não é um ativo de oscilar muito, tá? Ele traz o rendimento sem oscilações, então para quem gosta desse tipo assim, é bom demais. Eu gosto desse tipo. No entanto, eu invisto nele também. Datacom dele foi no dia 16/3 e o pagamento é agora, dia 23. Segunda-feira é o pagamento dele, entregando 11 centavos por cota. Ele é lembrando que ele é um fundo de papel. E se vocês observarem, ele também é bom comprar com ele descontado, tá ok? Vamos no relatório gerencial para você dar uma olhada como está ele por dentro. Pronto, pessoal, já estamos dentro do relatório do Mauá Capital, ó, que é o MCRE11. Foi entregue esse relatório em fevereiro, ó, mais novo do que o do CPTS, tá ok? Vou te mostrar só alguns detalhes para o vídeo não ficar tão longo, mas é o essencial para você dar uma olhada, tá ok? Primeiro vem aqui, ó, a rentabilidade do fundo. Ele veio acompanhando o patrimonial dele, né? Tendo o mercado e o patrimonial. Se você observar, ele acompanhou até em março de 2024. Depois ele teve a queda, gente, que foi a cotação do mercado. Ele teve uma queda que desceu na mínima de janeiro de 2025, um ano atrás, tá? Há 14 meses atrás. Ele veio, depois vem se rentabilizando e conquistando acima do CDI, tá ok? Ele agora está um pouco abaixo do valor de mercado, mas do valor patrimonial, mas ele está rentabilizando mais e mais e acima do CDI, tá ok? Liquidez diária dele, gente, vem aqui, ó, ele veio negociado de agosto de 2025 para cá com 2,7 milhões, certo? Agora ele teve uma queda até em outubro de 2025 de 2,4,
Depois veio subindo, de novembro para cá, olha o quanto ele veio subindo, ó, 4,2, depois 4,9 em dezembro, em janeiro 4,1. Então ele está com uma rentabilidade muito boa de negociação. Então é bom sempre dar uma acompanhada nele. E outra parte que eu tenho que mostrar para vocês são essas partes aqui, ó, distribuição por classe de ativos. Ó, de crédito tem 44%, fundos estruturados tem 27%, imóveis tem 16%, fundos líquidos tem 7% e caixa ainda traz caixa ainda com 6%, tá? Distribuição por indexador, gente, ó, essa parte que eu tenho que mostrar para vocês, ó. Ó, indexador IPCA 92%, gente, e CDI só tem 8%. Ou seja, o IPCA tende, quanto mais o CDI desce, como teve agora a descida de ontem, e vai recuar mais e mais, o IPCA vai subindo, vai se valorizando mais. E assim vem com a valorização do ativo, tá ok? Aqui distribuição por segmento, se vocês observarem, tem residencial com 31%, comercial com 28%, logístico com 30% e shoppings com 17%. E ainda tem 1% de loteamento. Se vocês observarem, todos esses segmentos tendem a se valorizar com a taxa Selic mais baixa. Então é mais um ponto positivo desse ativo. Distribuição por região. Ó, 71% está em São Paulo, que é um estado que tem bastante fluxo, tá? Aí tem no sul, tem 13%, tá? Tem centro-oeste com 9% e sudeste com 6% e nordeste com 1%. Então a maior parte dele está na região de São Paulo com 71%. Então tende a se valorizar mais ainda com negociações e vale a pena. Outra parte que eu tenho que mostrar a vocês, gente, é sobre aqui, ó, sobre o indexador dele aqui, como eu venho mostrando para vocês. Ó, a maioria dele, ó, tudo IPCA, a maioria. Então a taxa de aquisição também vem bem elevada com 20%, 13,4%, vem com 9%, ó, 7,9%, então 15,2%, então vale a pena, tá? E aqui, se vocês observarem, a duração, o ano de duração, ó, tem acima de 5 anos, gente. Olha lá, 1 ano e 7 meses, 5 anos e 1 mês, 5 anos e 3 meses, 2 anos e 8 meses. E a maioria que estão aqui a longo prazo é tudo IPCA. Então, mais uma rentabilidade que eu tenho que mostrar a vocês sobre seus investimentos. Se você quer trazer um investimento para sua carteira que vai se rentabilizar a favor da inflação, então essa parte que eu falo para vocês é investir em ativos assim, que tem IPCA como indexador, tá ok? Ou você investe nas duas formas, fundo imobiliário com CDI, fundo imobiliário com IPCA, ou investe daquela forma que tem fundo imobiliário que traz os dois indexadores praticamente pareado no seu portfólio. Assim você vai se fortalecer mais. Mas lembrando que esses ativos nunca é difícil ver eles ou no preço ou abaixo do preço. Eles são bastante procurados e ficam bem acima do valor. E como são fundos de papéis, não vale a pena comprar acima do valor, tá ok? Tende a procurar mais esses que estão com bastante desconto, tá? Muito obrigado a todos por ter acompanhado o vídeo até nesse exato momento. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá? Lembrando que meu nome é Michel Florentino e eu estarei com você até independência financeira. O bem que eu quero para mim, eu quero para você. Qualquer coisa pode pôr nos comentários, que eu estarei aqui para te auxiliar e para te responder qualquer coisa, tá ok? Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau!